Começamos, né, um novo momento aqui na nossa sala de oração, em que nós estamos aqui estudando agora a primeira carta de João, dentre as três outras que tem, né, as outras cartas, e lembramos que tem o Evangelho de João. O Evangelho de João está lá no começo da Bíblia, aqui nós estamos no final. Vamos conversar um pouquinho dentro do que a gente chama, não sei se vocês lembram da palavrinha estranha que eu sempre falo, isagogética. Isagogética, mas como é que eu lembro dessa palavrinha? Vamos fazer esse recurso mnemônico, como a gente fala, para tentar lembrar. Isagogética começa com I de introdução. Então a gente lembra que nós vamos começar uma introdução aqui, algum autor analisar isso. E o iso, ou isa, né, gogética, lembra isso. Quem escreveu isso? É mais ou menos assim, para você não esquecer dessa palavrinha. Isagogética, então, é o estudo de quem foi o autor, o que aconteceu, né, e tal, para você saber o pano de fundo. E a exegese, que o pessoal fala bastante em direito também, é justamente o estudo que nós fazemos aqui, as reflexões que nós fazemos. Então nós fazemos agora a isagogética e depois nós vamos para a exegese. Então olha só que interessante, palavrinhas diferentes, mas para que você conheça um pouquinho de teologia, se aprofunde um pouquinho mais, é basicamente isso, tá bom? Então espero que você goste aí de fazer essas vinculações, né, para saber aí a isagogética, que é o que a gente vai falar. Bom, então aqui a gente tem o contexto, né, que João era um pescador da Galileia, era filho do Zebedeu lá e da Salomé, seu irmão Tiago, ambos trabalhavam com o pai lá no mar da Galileia e foram chamados por Jesus e atenderam, né, o chamado dele. O apelido, né, Jesus o chamou então de Boanerges, que são os filhos do trovão. Isso porque havia uma sugestão de que no início ali esse pessoal tinha um temperamento impetuoso, um temperamento fervoroso ali, por exemplo, quando esse pessoal pediu aí que caísse fogo do céu ali sobre uma aldeia samaritana e tal. Então era um negócio meio sanguíneo, né? Não sei se você é sanguíneo, eu sou sanguíneo, tem que ter um pouquinho de cautela, então a gente também pode ser chamado aí filhos do trovão, digamos assim, se fosse, né, naquela época. Bom, de qualquer maneira, João, ele fazia parte desse trio de ferro de Jesus, né, junto com seu irmão junto com seu irmão Tiago e junto também com Pedro. Tem até uma musiquinha, né, irmãozinha, não sei se é aquela lá do Pedro, Tiago, João no barquinho, né, e assim você consegue vincular aí com as questões aí de que esse era o trio de ferro aí, porque eles estavam presentes ali com Jesus nos momentos exclusivos ali, coisas assim que são bem vamos dizer assim, diferenciadas, né? Como por exemplo, na ressurreição da filha de Jairo, João estava junto com esse pessoal aí, a transfiguração no monte, a agonia de Jesus no Getsêmani, como nós vimos ontem, né? Nós estamos caminhando aqui para a questão da Páscoa, então ontem eu fiz questão até da pílula teológica ser uma pílula bem sóbria, né? Tentando trazer aquele momento importante para nós de reflexão, mas também vincular isso com a nossa leitura ontem, que foi a última ali de 2 Pedro. Então, olha só que interessante. Bom, e na cruz também, João foi o único dos 12 apóstolos que permaneceu ali ao pé da cruz. Foi a ele que Jesus confiou o cuidado da sua mãe Maria. Naquele momento, Tiago, que nós lemos aqui a carta dele, que é o irmão mais velho de Jesus, era quem deveria ter esse cuidado. Jesus deveria ter falado para ele. Só que é o seguinte, Tiago, naquele momento, ainda não era um seguidor de Jesus. Então, Jesus tinha muito mais confiança, né, naquele momento em João, do que propriamente no seu irmão mais velho. O seu irmão mais velho, depois da ressurreição, é que ele vai ser impactado e vai ser um dos líderes ali da igreja de Jerusalém, o Tiago. Então, assim, é isso. Até agora, com relação à autoria dessas cartas, né, a tradição cristã e a maioria dos estudiosos bíblicos atribuem essa autoria de 1 João, 2 João, 3 João para a mesma pessoa, que é o apóstolo João, que é o discípulo amado. Existem, eu vou trazer aqui para vocês, debates acadêmicos sobre um tal de um presbítero João que não seria esse, que seria diferente, que poderia ter escrito as cartas menores. As cartas menores, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, 2 João e 3 João, tá? Essas são as cartas menores. Porque existe essa tese, mas as semelhanças ali de vocabulário, quando ele usa ali estilos e temas também, como por exemplo, ele usa bastante luz, trevas, essas palavras, mundo, amor, eles apontam então fortemente para essa questão de que foi realmente João que o autor dos evangelhos e também dessas epístolas ou dessas cartas que nós estamos começando a ler hoje. De qualquer maneira, só para vocês entenderem um pouquinho, né, a questão de diferença de gênero literário,
O João lá, que está lá os primeiros livros da Bíblia ali, certo? Mateus, Marcos, Lucas, João e assim por diante. O que acontece, esse evangelho, ele é um relato biográfico e teológico da vida, morte e ressurreição de Jesus. Está lá no começo da Bíblia. Ele foi escrito para quê? Para que as pessoas crescem que Jesus é o Cristo. Ponto. Essa é a intenção lá daquele evangelho. Já as epístolas que nós estamos lendo aqui, a primeira, a segunda e a terceira, são chamadas de cartas pastorais. Elas não narram a vida de Jesus diferente do evangelho, mas elas instruem a igreja sobre como viver com base nos ensinos de Jesus, combatendo então os falsos mestres que estavam surgindo ali, que surgiram, né, décadas depois. Então essa é a divisão maior que você pode fazer. Aí depois nós temos aqui a questão do público-alvo também, por exemplo, lá em 1 João, agora do 1ª, 2ª e 3ª, que são as cartas que a gente começa hoje. Então, 1 João, na verdade, é quase um sermão escrito por uma comunidade de cristãos. Isso com o objetivo de combater as heresias que estavam vindo ali, principalmente o gnosticismo, que era ali vamos dizer assim, uma seita, né, que entendia que Jesus não veio em carne. E também João vai escrever, então, 1 João, para dar segurança da salvação em Cristo, nesse sentido. Já a 2 João é uma carta extremamente curta, que vai ser endereçada por uma, abre aspas, senhora eleita, que possivelmente seja a igreja, ou até mesmo uma liderança local. Nós vamos analisar isso ainda, porque está no futuro, o futuro a Deus pertence. E daí nós temos ali 3 João, que é uma carta pessoal que foi enviada para um homem chamado Gaio, tratando de questões de hospitalidade, de liderança. Então, só para você compreender todo, né, esse arcabouço que nós estamos lendo aqui, e o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, veja só, aqui as epístolas de 2 e 3 de João, que não são essas que a gente está lendo, são poucos versículos. Uma tem 13 versículos, outra tem 14 versículos. Acredita-se que era o que cabia numa folha de pergaminho, numa folha de papiro, que era o material da época, então era muito caro e tal. Então acredita-se que 2ª e 3 João, que são chamadas de cartas menores, por terem 13, 14 versículos, claro, justamente em razão do tamanho, por serem assim textos mais curtos, são chamadas de cartas menores. Já 1 João é entendida como uma epístola geral, porque tem 5 capítulos, nós vamos ver isso aqui hoje e nos próximos dias, então é chamado de uma epístola, não é uma carta menor, ou seja, é uma epístola geral, uma carta geral. E os outros dois que nós vamos ver, 2 João e 3 João, são as cartas menores. De qualquer maneira, é só para você compreender essa questão, certo? De que a gente faz essas divisões e compreende então essas movimentações. Agora, entrando especificamente aqui em 1 João 1 que nós lemos, o que acontece? Esse autor, o João, ele está querendo fazer o seguinte, trazer um convite para a comunhão e uma poderosa declaração sobre a natureza de Deus. Olha, é muito bonito você ver como a palavra, da forma como ele escreve, até poética, digamos assim, mas João escreve isso para reafirmar a realidade da encarnação de Cristo e ensinar para nós como nós devemos manter um relacionamento contínuo com Deus. E é isso que todos nós buscamos, todo momento, todo instante, toda hora. E eu fico muito feliz porque essa convivência com Deus, ela nos dá sensibilidade. Bom, de qualquer maneira, João aqui enfatiza que a sua mensagem ela não é baseada em teorias, mas numa experiência direta dele com o Criador, com Jesus Cristo. Então ele descreve Jesus como fosse a palavra da vida, afirmando que os apóstolos o ouviram, o tocaram e também com os próprios olhos. Então o objetivo desse testemunho é para que naquela fase em que estava havendo toda essa questão aí de insurgências, de vários tipos de seitas, que os leitores tivessem comunhão com eles. Com eles quem que fala o versículo? Com os apóstolos. E que essa comunhão então ela fosse também com o Pai e com o Filho Jesus Cristo, certo? Para poder ter ali uma comunhão completa. Bom, de qualquer maneira é o seguinte, quando João diz aqui, ali no versículo 3, para que vocês também tenham comunhão conosco, o conosco, como eu já falei aqui, se refere ao grupo apostólico, o grupo que teve contato com Jesus. E o que acontece? Hoje a gente não tem noção desse motivo, mas naquela época o que acontecia? Estavam surgindo falsos mestres, que a gente chama esses mestres de pré-gnósticos, que pregavam um conhecimento especial e fora, apartado do ensino dos apóstolos. João aqui está dizendo então que para estar em comunhão com a verdade, os leitores precisam estar primeiro em comunhão com o ensino e o testemunho daqueles que viram, ouviram, tocaram em Jesus,
para depois terem comunhão com o Pai e assim por diante, e depois todo mundo junto. Então, João, ele não para na comunhão com os apóstolos, vocês têm comunhão conosco aqui porque nós somos os 11 que sobraram e nós somos aqui os top da galáxia. Não, ele completa lá dizendo que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, isso cria para nós uma corrente de comunhão. Como assim? Bom, os apóstolos tiveram comunhão, têm comunhão então com o Pai, com o Filho, Jesus, uma experiência direta ali com o Criador, né, com o Filho de Deus e tal. E depois os leitores que estão lendo essas cartas entram em comunhão com os apóstolos porque aceitam o testemunho e depois, como resultado, esses leitores, eles são inseridos na mesma comunhão que os apóstolos, que eles já desfrutam com Deus. Então, nesse sentido, o que acontece? Primeiro, existe uma conexão que a gente chama vertical, como eu já falei para vocês, com o Pai e com o Filho, e depois uma conexão horizontal. Isso está demonstrando o quê? Que nós precisamos viver em comunhão. Ali ele fala no versículo 7, ele vai deixar claro aqui para a gente, se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Então veja como é importante essa questão da igreja, e muitas pessoas não percebem isso. Depois a gente segue aqui para, ele começa falando aqui que Deus é luz, e que Deus é luz, nele não há treva nenhuma, versículo 5. Aqui a luz representa o quê? Santidade, verdade e pureza absoluta diante de Deus. Seguindo adiante, ele também estabelece sobre o andar na luz e o andar nas trevas. Então ele faz um contraste em relação a isso, que é prático para a nossa vida. Então assim, mentira. Vamos falar o seguinte, se a gente afirma que a gente tem comunhão com Deus, mas a gente vive nas trevas, então o que a gente está fazendo? Né, irmã Hilda? A gente está mentindo. A gente está no pecado, no erro. Não estou falando porque a irmã está nesse sentido, não. É porque a irmã sempre fala isso pra gente. Ó, se a gente falar que não tem pecado, se a gente falar isso e aquilo, a gente é mentiroso, né, irmã Hilda? Pode falar. Verdade, verdade. Oh, e depois, veja só, já que eu falei da mentira, a irmã Hilda falou da verdade, então vamos falar da verdade. A verdade, se a gente anda na luz, a gente tem comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esse versículo 9 é muito bonito. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é um dos versículos que sempre está, se não me falha a memória, nos legendários. Eles têm que fazer ali as leituras dos livros de comunhão entre eles, e tem ali os livros para ler, e tem vários versículos que eles têm que gravar, inclusive com papéis, assim, colocam na carteira para poder ficar ali lendo, né, e gravando essa mensagem. E esse é um versículo interessante, que é possivelmente um que eles utilizam também. De qualquer maneira, a gente entende que se a gente afirma que não tem cometido, que não cometeu pecado nenhum, a gente faz de Deus um mentiroso e sua palavra não está em nós. A irmã Hilda já confirmou lá, 1 João 1,10. Então, assim, resumindo, né, aqui a 1 João, que é bem pouco o tanto de versículos, mas aqui a gente fez já essa exagogética que você compreendeu agora, e você compreendeu algumas coisas. A gente vai perceber então que a estrutura de comunhão em 1 João, ela funciona assim: primeiro, Pai e Filho. Lembremos aqui que o Espírito Santo também, né, está já envolvido, porque aí Jesus já ascendeu aos céus. De qualquer maneira, temos também a questão da transmissão dessa comunhão através dos apóstolos e do testemunho deles. Depois a recepção dessa comunhão pelos leitores e pela igreja, e depois, como resultado, nós temos uma única e grande família, onde todos compartilham da mesma vida divina em Jesus. Basicamente é isso, espero que você tenha gostado. Nós estamos aqui com o nosso tempo rigorosamente em dia, em ordem e em tempo, e a gente agora vai para o momento de oração individual.